Oiê! Cara, tudo bom? Tudo, dá pra ouvir bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, você me ouve bem? Sim, te ouço bem, bastante Ai, bem. que ótimo, então. Vamos começar Só um pouquinho, deixa eu só nosso trocar primeiro aqui o lado. episódio desse projeto Coleção Particular. Para quem está entrando pelo perfil da Nayara, não me conhece, sou Raiza Pina, jornalista, pesquisadora em artes. E esse projeto ele se propõe a entrevistar, nesse momento de isolamento, artistas e curadores de Brasília, pegando como gancho, inclusive, a questão dos 60 anos da cidade, e já que a gente não vai ter, né, as comemorações de praxe aí, a gente vai tentar fazer uma pequena comemoração virtual, como dá, da maneira que dá, né? Apresentando a nossa entrevistadora, nossa entrevistada, na verdade, Nayara Pontes é fotógrafa desde 2014, nasceu e mora em Brasília, é formada em agronomia na UNB, parece estranho, mas foi exatamente isso que levou ela para a fotografia, e cursou pós-graduação em fotografia como suporte para a imaginação no espaço F508 de Cultura. Nayara trabalhou na Secretaria de Governo da Presidência da República com fotografia política, sem tirar os pés da arte, até porque não tem como dissociar uma coisa da outra, né? E hoje ela É. se dedica tanto à fotografia quanto à colagem também, sendo uma das criadoras do Clube de Colagem de Brasília. Nayara, muito obrigada pela sua participação, por você ter aceitado estar aqui, estou muito feliz. Obrigada a você, Raiza. Eu acho que a gente podia esperar só um pouquinho, porque eu acho que falta uns 2 minutinhos ainda para as 9. Eu tô vendo que tem um monte de gente entrando. A gente podia, né, assim, falar umas besteiras por enquanto, enquanto o resto do povo vai entrando. E até perguntar para ver se tá todo mundo ouvindo a gente e tal, se tá todo Eu mundo. já testei um som aí, já falei com Letícia, olha a Sinara entrando, Chico entrando. Chico, É a verdade, eu tô Silvia. adiantada, né? Sim. É só que falta só uns minutinhos, se só o povo ir entrando um pouquinho, a gente já começa. Eu acho que a gente pode começar daqui a um minuto. Exatamente um minuto. Enquanto isso, a gente pode falar dos panelaços que aconteceram com a saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Teve panelaço aí na Asa Sul, na era. Teve bastante, viu? Teve mais à tarde, agora ainda teve um pouquinho de panelaço, assim. Na verdade, acho mais grito, mas à tarde teve bastante. Crianças se juntando na varanda, coros, assim, tipo, fora Bolsonaro! Foi bem intenso, assim. Eu achei que. Aqui normalmente é bem. Tem os panelaços, mas bem pouquinho e são sempre os mesmos, assim. A gente já até meio que conhece os barulhos das panelas. Mas hoje teve novidades. E é muito bom, porque a Sul geralmente é uma região que não tem, né? Esses protestos pela janela e de ter rolado hoje é realmente algo a ser É. destacado, né? É verdade, assim, né? Eu acho que foi bem mais forte. Teve, acho que umas 2 vezes já, agora nesse novo tempo, né? Depois dessa coisa do Mandetta e tal, mas hoje foi bem mais forte do que o normal. É importante, olha, já viramos às 9 e só dar o recado aí pro pessoal que é sempre importante reforçar que é importante para quem pode, né, ficar em casa nesse momento. A gente deve ter Isso mesmo. algumas mudanças aí de protocolo nos próximos dias. O próprio governador Ibanez determinou a abertura completa do comércio no próximo dia 3 de maio, né? E agora com esse novo ministro, vamos ver o que acontece, quais são as orientações aí do governo. Mas enquanto isso, a Isso. gente tem que ficar em casa, né? Sim, sim, é verdade. Vamos. Fica em casa, gente. Fica em casa. Quem puder, fica em Bom, casa. começando na conversa de hoje, a gente vai falar sobre a experiência da Nayara Pontes no Palácio do Planalto, que acompanhou desde o golpe aí, a presidenta Dilma Rousseff, até a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Também falaremos dos projetos da artista, de alguns trabalhos de destaque, do isolamento e o que mais der aí no tempo que a gente tem, que estamos calculando uns 30 minutinhos, né? Quem está assistindo pode Ótimo. mandar pergunta também. A gente já tem algumas perguntas anotadas aqui que o pessoal já mandou com antecedência na postagem do Instagram.
Mas para começar, Nayara, eu gostaria que você comentasse como que tem sido essa experiência para você do isolamento. Se está sendo sofrido, se não, se você está saindo, como é que está? Mais pessoal nesse primeiro momento, depois a gente fala das produções. Tá, bem, assim, eu tenho ficado o mais possível em casa, o máximo possível, né? Mas eu trabalho ainda no Ministério, né? Eu trabalho, sou concursada do Ministério da Agricultura, então eu tenho que ir no trabalho pelo menos uma vez por semana, ou às vezes um pouquinho mais, mas normalmente uma vez por semana. Mas tirando isso, eu tenho ficado bastante em casa. Não tenho saído pra nada mesmo, assim, ficado. E é isso, tem dias muito difíceis, tem dias que eu produzo muito, fico enlouquecida, aí quero fazer colagem, quero fazer bordado, quero fazer foto, quero fazer mil coisas ao mesmo tempo, e tem dias que é péssimo, não consigo mal querer levantar da cama. Eu acho que todo mundo tá passando por uns dias assim, né? Parece que a gente tá vivendo extremos. Eu digo que parece que eu tô vivendo em TPM durante 30 dias, assim, que é ebulição de sentimentos o tempo inteiro, né, é difícil, né, que a gente tem, é uma novidade que a gente tem que lidar. Eu moro só eu e o meu marido, né, o Lucas, e aí a gente fica só nós dois o tempo inteiro, então às vezes é difícil até para ele, né, e para mim também, porque fica duas pessoas só em casa e a gente, né, é só a gente, tá? Estamos sempre só nós dois. Uhum. E E no você também, plano, como é que tá aí? E você, como é que tá o seu isolamento? o meu isolamento tem parecido um pouco com o seu, assim, tem dias que eu acordo super animada, tem dias que não, mas eu tenho feito uma coisa que eu senti muita diferença, vai parecer agora brincadeira, mas um vídeo de 10 minutos de yoga diária de manhã, assim, um morning yoga Ah, de 10 isso. minutos, que eu não tenho muita paciência, mas olha, foi impressionante a mudança que aconteceu. YouTube aí ajudando a gente a superar esse Ah, momento. isso é verdade. Eu tenho feito meditação de manhã e tenho feito pelo menos meia hora de exercício, assim, no final do dia, também no YouTube. Pego uma dança, pego um negócio de HIIT, uma coisa assim, e aí faço aqui junto com o Lucas, aí a gente se diverte um pouquinho. A gente dá uma movimentada para Travada, saúde né? No mental. início era bem difícil. Sim. Acho que, inclusive, eu ia falar que quem é casado talvez tenha um peso maior de você aprender também a dividir esse espaço, né? As duas pessoas ali trabalhando juntas no mesmo espaço, mas para quem mora sozinho também deve ser muito difícil. Acho que não existe uma Ah, eu hierarquia. acho que é até mais difícil, na verdade, eu acho, assim, sabe? Porque você tá sozinha todo o tempo, deve ser um pouco. Mas enfim, também a minha experiência é de duas pessoas e, né, não dá pra saber. Eu acho que é a gente procurando formas mesmo de se adaptar a essa nova fase que a gente não sabe como que vai caminhar, né? Teve aquela pesquisa da revista Science que indica um isolamento parcial aí até 2022. Já imaginou a gente ficar até 2022 dessa forma? É, Deus me livre. deve ser, temos que, né, se adaptar a essa nova realidade. É tenso, bastante. E no, Achei no, fofo que o Gabriel falou aí, ó, que essas lives lindas têm ajudado muito. Ah, é tão bonitinho. Gabriela, audiência internacional, diretamente de Vancouver, Uau! Canadá. Temos duas Uau! audiências internacionais de Muito Vancouver, no Canadá, e de Londres, na Inglaterra. A mamãe lá, né? Mamãe sempre dando um apoio. maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Cara, quando você fala que às vezes você acorda com muita vontade de produzir, essa produção ela segue mais ou menos qual linha? Geralmente é uma linha mais politizada, ou você faz uma coisa que não tem nada a ver com as angústias atuais, para né, mudar um pouco dos ares? Como é que tem sido isso? Depende do dia, né? Agora na quarentena eu tenho feito pouca coisa política, na verdade, sabe? Eu tenho feito outras coisas, pensado em outras. Na verdade, eu acho que desde que eu saí do Palácio do Planalto, eu diminuí um pouco a carga política, eu acho, assim, sabe? Na minha produção diária, dessas coisas que eu faço diariamente. Dei uma diminuída, porque acho que para ajudar mesmo na saúde mental, em tudo fluir melhor, né?
Mas, eventualmente, eu percebo que eu não estou naquele intuito de fazer algo político e acaba saindo também, sabe? Algo que tem alguma relação, de alguma forma, com o momento que está atual. É, eu deixo muito a intuição correr, assim, sabe? Eu não planejo muito assim, não. Hoje eu vou fazer algo político. Hoje eu vou fazer algo, é, né, não que fale sobre natureza. Não, e sobretudo assim, quando eu falo sei lá, de colagem, eu faço colagem manual, né? Eu não faço colagem digital. Então, colagem manual está muito dependente do que eu encontro de imagem, né? Uhum. E o que imagem desperta naquele momento. Então, muitas vezes eu tenho aqui as mesmas revistas, eu estou com algumas revistas aqui em casa, e são as mesmas sempre. Então, tem dias que eu estou olhando a revista e é uma imagem que me desperta uma imagem do Bolsonaro. Tem dia que é uma imagem de um sol e, na verdade, eu podia estar pensando em fazer uma coisa de natureza e aquilo que me despertou foi uma imagem do Bolsonaro. Então eu deixo fluir, eu deixo essas coisas acontecerem, sabe? Né, dentro do possível, não planejar muito, assim, né? Isso nas produções diárias. É claro que também tem aquelas produções é, de pesquisa, né, que leva um pouco mais de tempo, né, que tem um pouco mais de referencial teórico e tudo mais, aí já é outra coisa, porque aí já é um estudo, e aí já demanda um tempo diferente e uma escolha de tema, né, que demanda outro momento, né, digamos assim, outra forma de fazer. Uhum. Já antecipando um pouco, você falando mais da colagem, queria dar uma antecipada em algumas questões dessa produção de colagem que a gente vai tratar mais ali para frente, mas só pegando esse gancho, como que você faz a coleção das figuras para colagem? Porque é uma dificuldade, né? Assim, não é só você, vou fazer uma colagem agora, folhei ali aquela revista Veja antiga que não está mais em uso, já está ultrapassada, você acha poucas imagens, né, numa determinada revista, juntar imagens também é difícil. Como é que é essa coleção de figuras? Eu faço de duas formas, né, Desculpa, eu só um tenho. parêntese. Se vocês escutarem, tá tendo gritos fora Bolsonaro na quadra até agora. Yes. Pode aparecer de fundo. Ai, Asa Norte, gente, Asa Norte, ai que saudades. É, eu tenho duas formas. Eu tenho uma coleção, tipo, eu tenho uma mania de recortar imagens. Eu pego uma revista no meio da rua, vou no consultório médico, vejo uma imagem que me desperta atenção, eu para casa. Então eu tenho uma pastinha de imagens desse tipo, assim, que em algum momento da vida eu estava em algum lugar e arranquei uma página de uma revista. Normalmente revista, livro eu não faço isso não. Mas então eu tenho essas que são mais ou menos assim as minhas que eu mais queridinhas, assim, né? Que elas já ficam meio que eu, na verdade, quando eu vejo, já penso numa colagem e tal. Mas o que eu mais faço mesmo é pegar a revista Veja, mesmo, sabe? Do dia, assim, tô aqui, pego a primeira revista e eu tenho muita preguiça de ficar procurando. Para mim é muito difícil procurar, ficar procurando as imagens, sabe? Então, o que eu faço mesmo é pegar a primeira imagem que me bate o olho e me cativa, digamos assim, eu já pego ela e ela vai ter que ser usada. E aí eu procuro uma ou duas imagens, ou então eu sorteio. Hoje eu pego uma da revista e sorteio uma ou duas desse meu pacote, e aí eu tenho que fazer as minhas colagens com aquelas três imagens. E vai, Uau, é um sabe? desafio, alto desafio, assim. É um desafio, assim, quando é, né, para diversão ou para desopilar, digamos assim, né? Claro que quando tem alguma demanda, alguma coisa, não, né? Obviamente, se é alguma encomenda, alguma coisa que alguém me pediu para fazer, alguma coisa que tem algum tema definido, aí já não, porque eu já tenho que partir desse ponto, né? De um tema, de alguma coisa, né? Aí já o processo criativo é um pouco diferente. Mas o que eu mais gosto é esse, é meio do sorteio e de me desafiar, de com aquilo contar alguma história, contar algo com aquelas imagens que eu possuo na mão, sabe? Para não ficar só procurando. Nossa, muito legal. É uma dica boa também para quem, né, às vezes está entediado em casa, começar a fazer essa coleção. Sim, sim, é ótimo. Pega três imagens quaisquer aí, junta tudo e vai.